Olá, Atletas no Ar está de volta. Mais uma vez eu quero convidar você a participar desse programa aqui. A nossa mesa não fica completa sem a sua participação. Então manda um e-mail pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv. Diz o que você está achando dessa Copa. Eu acho que tal time vai classificar, outro vai classificar, eu discordo do que vocês falaram, eu concordo com o que vocês falaram. Você está concorrendo a todos os prêmios do nosso programa, inclusive a camisa que o Nixon nos deu de presente, camisa do Flamengo. Bom, dando sequência, a gente vai dar uma falada mais sobre os grupos da Copa do Mundo para dar uma analisada em como é que ficou a situação deles depois da primeira rodada de cada grupo. O primeiro grupo é o grupo A. A gente vai mostrar de novo aquele VT que a gente falou no Minuto Copa para você lembrar quais são as seleções e depois a gente mostra como é que está a tabela e fala dos jogos. Vamos lá, grupo A. O grupo A da Copa do Mundo é o grupo do anfitrião. O Brasil, dono da casa, vai receber México, Croácia e Camarões na primeira fase. O México chega à sua 15ª participação em Copas, pressionado. Mesmo dentro da fraca eliminatória da CONCACAF, os mexicanos precisaram jogar a repescagem contra a Nova Zelândia para vir ao Brasil. Com muitas brigas internas entre jogadores e comissão técnica, o grupo que jogará a Copa está indefinido. A mais tradicional seleção da África também está no grupo A. Essa é a 6ª Copa de Camarões, que sonha em repetir a campanha de 1990, quando chegou às quartas de final. O grande craque do time é Samuel Eto'o, do Chelsea da Inglaterra. Depois de abandonar a seleção durante um tempo, ele voltou e promete dar muita dor de cabeça às defesas adversárias. Os croatas chegam para sua 4ª Copa com uma seleção que conta com grandes nomes no futebol mundial. Mandzukic e Modric vêm ao Brasil para tentar repetir o sucesso da geração de 1998, que ficou em 3º lugar e teve o artilheiro da Copa, Davor Suker. Todos esses times vêm enfrentar a única seleção a participar de todas as 19 edições da Copa. O Brasil chega como favorito por ser dono da casa e atual campeão da Copa das Confederações. Com o grupo quase fechado, Luiz Felipe Scolari conta com a habilidade do craque Neymar na frente e uma defesa muito forte para tentar conquistar pela primeira vez uma Copa em casa. Bom, esse é o grupo A, que já teve os seus primeiros jogos no começo da Copa. Vai ter os segundos jogos, hoje, que a gente já falou bastante, Brasil e México. E amanhã, Camarões e Croácia se enfrentam na Arena Amazônia. A gente vai ver como é que ficou a tabela depois dos primeiros jogos. Vamos colocar a tabela do grupo A na tela. Tá aí para você conferir. Brasil e México na liderança, os dois com 3 pontos e uma vitória. Ficou um pouco rápido, vou pedir para colocar de novo, para a gente poder dar uma falada. E em último lugar, Croácia e Camarões estão ali com 0 pontos. Vão se enfrentar. Brasil e México, Croácia e Camarões, situações assim. Quem vencer vai estar classificado, quem perder esses jogos está fora. Como é que é a situação para esses times aí? Brasil e México, que estão na liderança, cada um com 3 pontos. Quem ganhar certamente já está nas oitavas de final e depois vai brigar apenas por questão de primeiro e segundo lugar. E aí Camarões e Croácia ficam ali na tentativa, principalmente acho que da Croácia, de fazer seus 3 pontos para poder ter chances. Imagino que eles torçam para o Brasil ganhar do México, porque eles ainda têm um confronto contra o México ainda na última rodada. Então, acho que a mentalidade da Croácia nesse momento é ganhar seu jogo e torcer para o Brasil ganhar do México. Acredito entre Croácia e Camarões, acredito mais na Croácia, principalmente porque tem a volta do Mandzukic e Camarões, que provavelmente não tem o principal nome, que é o camisa 9, Samuel Eto'o, que está com problema no joelho direito e dificilmente joga contra a Croácia. E aí, Herbert, Camarões sem o Eto'o? Mas Camarões está difícil a situação, né? Principalmente porque já não fez uma boa partida. Já não fez uma boa partida. Sem ele vai ser pior ainda, porque além desse jogo com a Croácia, que é um time, como demonstrou com o Brasil, é um time muito forte, ainda vai pegar o Brasil na última rodada. Ou seja, independentemente de ganhar hoje, vai pegar os donos da casa, que estão com a torcida de lado, são os grandes favoritos, não apenas para esse grupo, mas para ganhar a Copa. Então, eu acho que a situação de Camarões está bem complicada. Já a Croácia tem uma situação um pouco mais confortável, porque vai pegar o México na última rodada e tem a possibilidade de ganhar. Só que, claro, hoje vai torcer para o Brasil, porque se o México ganhar o Brasil, aí eu acho que não vai ter jeito para a Croácia. Acredito eu que a gente vai ter uma partida muito interessante de assistir na última rodada entre México e Croácia, caso o Brasil vença o México hoje. Eles vão ser dois times disputando literalmente naquele jogo quem vai se classificar. Bom, a gente vai falar agora de Grupo B. Vou pedir para a gente colocar o VT no ponto aí dos times do Grupo B. O Grupo B da Copa do Mundo promete ser muito disputado. Como cabeça de chave, os espanhóis chegam à sua 12ª participação em Copas com muita moral. Os atuais campeões mundiais contam com uma base muito parecida com a que ganhou a última Copa,
e conta com craques como Xavi e Iniesta. Os holandeses estão chegando à sua 10ª Copa sonhando com seu primeiro título. Depois de 3 vice-campeonatos, o time holandês vem ao Brasil com chances reais de vencer. O ataque veloz é a grande arma para tentar vencer os brasileiros novamente, como fizeram em 2010. Fazendo sua 8ª participação em Copas, o Chile corre por fora no Grupo B. Os comandados de Jorge Sampaoli têm a dura missão pela frente e contam com as jogadas de Valdívia para tentar surpreender os favoritos do grupo. Os azarões desse grupo são os australianos. Fazendo somente sua 4ª participação em Copas, eles buscam um verdadeiro milagre, passar para as oitavas de final. Mesmo sabendo das dificuldades, o veterano Tim Cahill será o responsável por dificultar a vida dos outros times. Bom, esse é o Grupo B, o grupo que tem 2 grandes seleções, mas que ficou bastante embolado depois da primeira rodada. Vou pedir para a gente colocar a tabela no ponto aí para a gente dar uma olhada. Tabela na tela. E esse grupo está com uma configuração muito interessante. Está lá, a Holanda em primeiro lugar, saldo de gol sensacional depois da goleada em cima da Espanha. O Chile em segundo, com saldo menor, mas vencendo a Austrália, que está em terceiro, a Espanha em último. Nos jogos da segunda rodada, a gente vai ter Holanda e Austrália e Chile e Espanha, os 2 jogos amanhã. Se Holanda e Chile vencerem, esse grupo acabou. Acabou, pois é, e aí vai ter uma grande surpresa, talvez a maior da Copa, que é a eliminação da Espanha logo na primeira fase, né? Não, acho que isso é muito raro, um time que venceu a última Copa chegar e cair na primeira fase. Apesar de improvável que o Chile vença, a Espanha vai precisar muito dessa vitória. Acho que a França de 98 em 2002 foi eliminada na primeira fase. De qualquer forma, é muito raro que isso aconteça. E aí a gente tem o confronto entre Holanda e Austrália, que obviamente a Holanda, não só pelo que fez no primeiro jogo, né? não só pelo que fez no primeiro jogo, mas pela seleção que tem toda a condição de vencer bem a Austrália. E aí, Chile e Espanha passa a ser um jogo muito importante. O Chile fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo contra a Austrália, mas relaxou muito depois que fez 2-0 no placar. E aí, se der certos moles, a Espanha, apesar de ter feito um jogo muito atípico, né, que a Holanda acertou tudo e eles não acertaram nada, mas a Espanha não vai vir querendo bobear em cima do Chile. E se o Chile der os moles que deu para a Austrália, inclusive perigou em determinados momentos de levar o empate, o Chile tem que ficar atento e jogar tudo o que sabe, porque só assim pode conseguir uma classificação já nessa rodada e acabar eliminando a Espanha. Até porque a Espanha vai mexer no time. Já deu todas as indicações de que o técnico não gostou daquilo que viu no primeiro jogo e vai trocar algumas posições, alguns jogadores que não renderam aquilo que é esperado. Uma vitória da Espanha em cima do Chile, por outro lado, Herbert, deixa a Espanha numa situação muito boa, que vai para o último jogo contra a Austrália. Que é a seleção do grupo teoricamente mais fraca. Você nem pode mais afirmar nessa Copa que existe uma seleção que vai ser ali o saco de pancadas, porque a gente viu isso no caso da Costa Rica, né? Então, pelo menos na teoria, a Espanha ainda tem toda a possibilidade de se classificar, é a seleção campeã do mundo atual, então tem um elenco que é considerado um dos melhores do mundo, jogadores que atuam em grandes clubes. Tudo bem, não é mais aquela Espanha de 2010, mesmo assim é um time que ainda assusta muito pelo peso da camisa, pelo peso do nome dos seus jogadores e tem toda a chance. Eu acredito que a Espanha vai ganhar o Chile. E ganhando o Chile e ganhando a Austrália, vem para enfrentar o Brasil nas oitavas. Olha aí, rapaz. Tem uma reedição aí do final da Copa das Confederações. Né? Bom, é hora de falarmos do Grupo C. Muito interessante a situação desse Grupo C. Você confere agora quem são os times desse grupo. Na Copa do Mundo no Brasil, o Grupo C é um dos 2 grupos que não conta com campeões mundiais. A Colômbia chega à sua 5ª Copa com algo diferente. A geração que vem à Copa é talentosa e busca nessa Copa chegar mais longe do que um 14º lugar, que foi a melhor colocação dos colombianos. Para isso, a recuperação de Falcão Garcia é fundamental para fazer os gols necessários. Os gregos estão na sua 3ª Copa. Os campeões da Eurocopa de 2004 buscam voltar ao topo de uma importante competição depois de 10 anos do feito histórico. O esquema que deu certo naquela época é o mesmo usado hoje, uma defesa forte e contra-ataques em velocidade. A Costa do Marfim está disputando sua 3ª Copa e nunca passou da primeira fase. Para conseguir esse feito, os elefantes contam com jogadores em grandes times do futebol mundial. Touré e principalmente o artilheiro Drogba são os responsáveis por tentar classificar os africanos. A mais tradicional seleção asiática chega à sua 5ª Copa sonhando alto. Depois de ter feito bons jogos na Copa das Confederações, os japoneses agora esperam alcançar um feito inédito, ir além das oitavas de final.
Com jogadores espalhados pela Europa, o meia Honda do Milan é a maior esperança para a equipe do Sol Nascente. Tá aí o grupo C da Copa do Mundo. O Falcão Garcia não veio mesmo, mas ainda assim a Colômbia fez uma boa partida de estreia. Vamos conferir como é que tá a tabela desse grupo. Olha lá, na liderança, a Colômbia, com 3 gols de saldo e 1 vitória. Costa do Marfim em segundo também com 3 pontos, mais 1 gol de saldo. Japão e Grécia estão lá no final do grupo. E aí, galera, como é que fica a situação desse grupo com o jogo Colômbia e Costa do Marfim sendo o próximo jogo? Eu acho que esse grupo é o que está mais, é um dos grupos mais equilibrados, exatamente porque você não tem um time com tanta tradição no futebol, um time que vem sempre para ganhar os resultados. Por isso mesmo que a gente tem muito equilíbrio nesse grupo. A Colômbia começou muito bem. Eu acho que no caso contra a Costa do Marfim tem toda a possibilidade de já garantir uma vaga para as oitavas de final nessa partida. Japão e Grécia que vão lutar para tentar conseguir aí uma chance para a terceira rodada. O Japão jogou bem contra a Costa do Marfim, mas deu algum espaço ali e acabou tomando a virada. No final do jogo ali. Principalmente no final. Não sei se os jogadores cansaram. Foi um jogo interessante esse jogo do Japão com a Costa do Marfim. O Jorginho vai poder comentar para a gente um pouco sobre isso. É um outro time quando o Drogba entra em campo, né? Era um time no primeiro tempo, o Drogba entrou em campo, é outra coisa. Ele nem tocou na bola nos 2 gols, mas só o fato dele ter atraído a marcação, 2 cruzamentos dentro da área, gol da Costa do Marfim. É exatamente isso que eu ia falar, porque assim, a gente tem essa questão. O Drogba não participa diretamente da jogada em si, da jogada no momento final dela, dos 2 gols na virada que foi muito rápida, depois do empate veio logo a virada, mas de qualquer forma, a única saída que a gente tem para pensar numa explicação é exatamente isso, a preocupação que o Drogba trouxe para a zaga e a precaução que fez e o medo que trouxe na atenção da zaga japonesa fez eles ficarem um pouco mais dispersos, porque o Japão, apesar de não ter uma zaga alta, nem ter uma zaga tão boa assim, eles são muito pragmáticos aqui. Tudo aquilo que se coloca para eles fazerem em campo, taticamente falando, eles vão lá e cumprem, né? E nesses 2 lances dos 2 gols, isso não aconteceu. Então, a única explicação realmente foi essa preocupação que o Drogba trouxe para dentro de campo. E aí a Costa do Marfim conseguiu uma virada num jogo bem equilibrado. A Colômbia, no caso da Grécia, se destacou um pouco mais, apesar de não ter feito, assim, na minha opinião, um grande jogo. Com o Falcão Garcia seria outra seleção, mas de qualquer forma ganhou bem, porque a Grécia só tem aquela jogada de balão para o alto. O time da Grécia e aí é muito complicado. Muito ruim, Herbert, muito ruim. Eu assisti esse jogo com a Colômbia e foi assim, só chutão, só ligação direta. O Guecas tentando segurar a bola na frente, e o Samaras correndo de um lado pro outro e não toca a bola para ninguém. Eu imagino que o time da Grécia não vai a lugar nenhum, deve perder pro Japão e a gente vai estar uma emboladinha nesse grupo com a Grécia eliminada. Quem vencer de Colômbia e Costa do Marfim classificado, e na última rodada, Japão e Costa do Marfim vão disputar as suas vagas. Eu acredito exatamente nisso, porque como você disse, né, a Grécia desse grupo é o time mais fraco e o Japão também tem a arma dele, que é o Honda, né, que é um excelente jogador, um jogador de ponta. Inclusive, se eu não me engano, foi ele que marcou o gol do Japão. E eu acho que a oportunidade que ele vai ter de fazer saldo e levar o Japão com uma boa oportunidade de encarar a Colômbia de igual para igual na última rodada, tem que apostar sim no atacante, porque ele pode puxar o time, como você falou, o caso do Drogba. Ele leva a marcação, o Honda, como já tem um histórico de boas partidas, pode fazer exatamente esse papel de chamar a marcação grega para que o restante do time consiga armar jogadas e chegar ao gol. Agora, rapidamente, o Japão, apesar de ser um time mais equilibrado e melhor do que a Grécia, precisa tomar muito cuidado também, porque a principal arma da Grécia é a jogada aérea. E a fraqueza, talvez, da zaga do Japão seja essa. Então, de qualquer forma, o Japão tem que ficar ligado. Olho vivo no Japão. Grupo D, a gente vai conferir agora quem tá nesse grupo da morte, que realmente tá de matar. Você mostrou ser, de fato, o grupo da morte. Grupo da morte. Grupo D na tela, galera. O Grupo D reúne os maiores vencedores de mundiais. A Inglaterra está participando pela 14ª vez da Copa e só tem um título. Para voltar ao topo do mundo, uma seleção misturada com novos talentos e veteranos está formada. O velho estilo dos cruzamentos ficou para trás e os passes precisos pelo chão são a nova arma inglesa. Wayne Rooney é a grande esperança de gols. A tradicional e tetracampeã Itália volta ao Brasil para sua 18ª disputa. Com o elenco em que a maioria dos atletas joga no próprio futebol italiano, a terceira colocada da Copa das Confederações quer se redimir do vexame dado na Copa de 2010, quando não passou da primeira fase.
Para isso, Andrea Pirlo e Mário Balotelli serão os responsáveis pela criação e conclusão das jogadas. Os bicampeões do Uruguai querem voltar a ser campeões do Brasil depois de 64 anos. Com jogadores conhecidos em grandes clubes da Europa, o Uruguai tem crescido no cenário mundial do futebol. O quarto lugar em 2010 concedeu a Diego Forlán o título de melhor da Copa, e ele vem ao Brasil defender o seu posto e vencer o campeonato junto com outro craque, Luis Suárez, do Liverpool. A quarta participação da Costa Rica não poderia começar pior. Num grupo repleto de adversários tradicionais, os costarriquenhos têm como objetivo não perder todos os jogos, e assim tentar dificultar a vida de seus adversários diretos. Mesmo conseguindo sua classificação de forma fácil na CONCACAF, o time da América Central chega com pouquíssimas chances de sucesso. Meus amigos, paguei a língua nesse VT. O Jorge estava falando aqui, a Costa Rica era para ser a Chapecoense da Copa e acabou sendo, que não perdeu todos os jogos, venceu do Uruguai por 3-1 e embolou totalmente esse grupo. Vamos ver a tabela, como é que ficou depois da primeira rodada. Tá aí na tela Costa Rica na liderança do grupo da morte. É isso mesmo, você não está maluco. A Itália ali em segundo lugar, também com 3 pontos. Inglaterra e Uruguai fechando o grupo D. O que aconteceu com o Uruguai? Eu não sei te explicar exatamente o que aconteceu. O fato é que o Uruguai não jogou bem. Tinha a Costa Rica ali como teoricamente uma presa fácil quando começou a Copa, todo mundo imaginando... Ainda saiu na frente, né? Saiu na frente. Mesmo não jogando bem, o Uruguai estava apostando, quando fez o gol e mesmo depois que fez o gol, estava apostando muito em jogadas de bola parada, no Lugano e no Godin, que são os dois zagueiros que aparecem muito bem nas bolas cruzadas. E o Cavani lá na frente estava meio que sozinho, assim, não tinha a ligação do meio de campo, não estava acontecendo. O meio de campo do Uruguai estava muito fraco, assim, não conseguia levar a bola com qualidade para o Cavani. E aí estava apostando mais nas bolas na área. Fez o gol, terminou o primeiro tempo achando que de repente estava tranquilo, com um gol de diferença. E a Costa Rica, principalmente com o Campbell, se mostrou surpreendente em jogadas, principalmente individuais do próprio Campbell e depois do Urenha, que entrou e fez o terceiro gol. E surpreendeu completamente. Acho que o Uruguai, depois que tomou o empate e logo depois a virada, ficou meio sem ação. Não Sem tinha seu nem... principal jogador, então, mostrou aí Suárez, até fragilidade na defesa, né? O técnico do Uruguai até tentou colocar o Lodeiro para melhorar, melhorou até o meio de campo. A criação do meio de campo do Uruguai melhorou, a bola começou a chegar um pouco mais, mas assim, eles já estavam meio perdidos, já não tinham mais muito o que fazer. Depois que tomou uma virada, ficou perplexo. E a Itália enfrentou a Inglaterra, venceu. Que show do Pirlo. Viu o André Pirlo jogar? É uma coisa de louco. Uma Como pena, joga o Pirlo, uma pena que ele já anunciou que essa vai ser a última Copa, vai se despedir aqui no Brasil. Mas a Itália é um time que sempre vem com muita moral, né? Independentemente de não estar sendo um time com tão boa campanha nas competições que vem disputando. A gente viu aí a Copa das Confederações, que não fez muita coisa, né? Perdeu para o Brasil, mas... É um time que é sempre muito poderoso, é um time que chama a atenção. E com jogadores como esses que vem aí, né? Nós temos aí o Mário Balotelli, que é o centro das atenções, e fez a jogada, fez o segundo gol, o gol da vitória. Agora a Inglaterra, né? Quem diria, é um time que já venceu a Copa do Mundo. Nem a própria imprensa, nem o próprio país acredita num time que não vence uma Copa desde 1966. Teve até momentos bons, eu achei que. Somente pelas pontas, com o Rooney, que sempre na seleção acaba jogando de meia, né? Aquela galerinha da frente ali, o Sturridge, o Sterling e o da dancinha. O da dancinha foi o Sturridge. O Sterling, para mim, é um negueba inglês. Ele não joga nada. Ele dá uma atrapalhada, toda bola que cai nele morre. E aí o time da Inglaterra fica um pouco prejudicado por ter um jogador a menos na frente. Bom... De qualquer forma, Uruguai e Inglaterra vão se enfrentar na quinta-feira em Itaquera. Muito decisivo. É um jogo muito decisivo, porque os dois times estão com a corda no pescoço. Itália e Costa Rica na sexta-feira em Pernambuco. A gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta tem muito mais Copa do Mundo. Você não pode perder. Fica com a gente. Eu quero mais.